Olá, pessoal, eu sou a Grazi Guerra, para quem ainda não passou por aqui, né, por esse palco, e a gente vai dar continuidade, então, à nossa programação no palco Transformação 2, e após essas duas exposições fantásticas e que trouxeram profunda reflexão para a gente, continuamos os nossos painéis, agora com a abordagem Indústria 4.0 na prática. Casos reais sempre é bom, né? E quem vai contar essa novidade aqui para a gente? Vem cá, Nelson, por favor. Nelson Júnior de Lima, ele é diretor da PID Brasil. Bom dia, fica à vontade, o palco é seu. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Todos me ouvem bem aí? Certinho? Beleza. Bom, pessoal, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre Indústria 4.0 e casos reais, né? A gente trabalha com automação, trabalha com projeto. Então a ideia aqui é trazer um pouquinho a experiência que a gente teve, né, em cada um desses projetos. Vou falar um pouquinho sobre a empresa também, sobre mim, tá? Bom, meu nome é Nelson, sou diretor proprietário da PID Brasil, sou engenheiro de formação, tecnólogo em automação, técnico em eletromecânica, né? Comecei desde a formação técnica, tecnologia, engenharia. E pós-graduado também em gestão estratégica de negócios. Estou no mercado, né, há 21 anos, 10 anos dentro da indústria, né, trabalhando com manutenção, instrumentação, e há 11 anos como diretor da empresa, né, como empreendedor. Bom, falando um pouquinho sobre a PID, tá? A gente tem um propósito de promover um futuro mais eficiente, sustentável, produtivo, aplicando a inteligência industrial e a tecnologia como agentes de transformação a serviço da sociedade e da vida humana. Então, por qual motivo, né, a gente está aqui nesse evento, né? Porque a gente acredita que para levar prosperidade, né, para o mercado, né, inteligência industrial, a gente precisa estar conectado com um ambiente como esse, tá? Então essa a razão para nós estarmos aqui é aprender com vocês, né, e falar um pouquinho também sobre os nossos desafios. A nossa missão é potencializar o sucesso, né, da produção industrial, tá? E a nossa visão é ser reconhecidos como um hub de inteligência industrial. Os nossos valores são conexões, responsabilidade, excelência, integridade e entusiasmo. Bom, um pouquinho sobre a história da PID, tá? É uma empresa aí de 25 anos, né? A gente foi fundado em 1999, a gente, né, teve alguns marcos, né, na história da empresa. Em 2009 a gente mudou o nome para PID Brasil, tá? Em 2013, né, houve uma reestruturação, né, eu passei a ser o diretor da empresa nesse momento. Em 2019, né, a gente teve a honra, né, de ser reconhecido pelos nossos parceiros como um importante distribuidor, né, um player no Paraná. Em 2021, né, abrimos a nossa primeira unidade, nossa primeira filial em Cascavel, no Paraná. E agora, em 2024, a gente está passando por uma reestruturação de branding, de marca, né, para estar cada vez mais conectado com esse mercado e com o momento, tá? Aqui um pouquinho dos nossos clientes, né, são empresas do agronegócio, indústrias químicas, usinas de açúcar e álcool, madeireiras, né, produção de alimentos, né, café solúvel, enfim, são esses alguns dos nossos clientes. A gente está em Londrina, tá? No Paraná. Temos uma outra unidade, né? Como eu mencionei para vocês, em Cascavel, tá? O nosso foco é, né, atender esse mercado paranaense e também, né, estamos abertos para oportunidades, né, fora do nosso estado também. Como que a gente desenvolve os projetos, né? E qual é a tecnologia, a solução que a gente entrega, tá? Então a gente tem esses parceiros, né, que são os nossos aliados aí, né, nessa missão, tá? A Mitsubishi Electric está aqui também no evento, tem um robô da Mitsubishi ali no stand da Mauá, a gente tem equipamentos também no nosso stand, tá? Ficam todos aí convidados a conhecer um pouquinho. A Novos, um outro parceiro também, uma empresa, né, brasileira, lá do Rio Grande do Sul, uma empresa, né, que está aí há 40 anos no mercado também, trazendo bastante soluções. Temos também ali no nosso stand alguns produtos, né, algumas tecnologias. Pepperfuchs, uma empresa alemã, né, na área de sensoriamento e na área de instrumentação para a área classificada. Também lá no nosso stand a gente tem ali um kit com soluções IO-Link, tá?
Grupo Emerson, né, uma empresa gigantesca, a gente está dentro de um braço que chama-se Industrial Automation. Tem 4 marcas, ASCO, Aventix, Tescom, Topworks e também Famatel, né, uma empresa espanhola, um parceiro nosso também na área de plugs e painéis em ABS. Bom, vamos, né, começar agora a entrar um pouquinho dentro do objetivo aqui da palestra. Tá? O nosso foco de atuação é projetos de automação industrial. Como eu mencionei, né, esses parceiros somos também distribuidores, tá, desses fabricantes. Então a gente consegue, né, atendê-los com projetos ou com produto. E aí é o que a gente fala, né, a gente entrega uma solução. E a solução não necessariamente é um projeto, né, pode ser um produto. Tá? A gente tem um foco também na integração de setores, né, utilizando a tecnologia da indústria 4.0. O suporte técnico para nós é um foco de atuação. Tá? Então nós temos nosso time de engenharia, inclusive, está aqui também no stand. Então se tiver interesse, querer aprofundar um pouquinho mais também, nosso time está aqui. E também projetos para economia de energia. Tá? Quando a gente entra dentro da indústria 4.0, a gente tem as tecnologias habilitadoras. Né? Aqui eu trago algumas delas. Nós, da P&D Brasil, a gente atua basicamente em 3 tecnologias habilitadoras, sendo elas Internet Industrial das Coisas, integração de sistemas e digitalização. Então, vocês vão ver nos próximos slides, né, nos projetos que a gente traz, que a gente está muito, né, os projetos eles estão muito relacionados a essas 3 tecnologias habilitadoras. Porém, temos também, né, robô no portfólio, temos outras soluções em outras tecnologias, mas o foco aqui são essas 3. Bom, essa é uma imagem, né, da Mitsubishi. Tá? Lá no Japão, eles têm um conceito, né, que é e-factory, que basicamente é o que a gente fala hoje na indústria 4.0, tá? Mas esse conceito no Japão ele já é adotado, é implementado desde 2003. Tá? Nessa imagem aqui a gente vai ilustrar legal quando a gente fala nessas 3 tecnologias habilitadoras. Quando a gente fala ali do Internet das Coisas, basicamente é a gente conseguir conectar um instrumento, né, conseguir conectar uma máquina, né, conseguir digitalizar um dispositivo que, a princípio, não seria comum de ser conectado. Né? Então, por exemplo, monitorar um consumo de ar comprimido. Né? Como é que eu vou conectar e medir o consumo de ar comprimido? Então, a gente tem lá um sensor inteligente que mede, né, o consumo de ar comprimido, a gente digitaliza essa informação. Tá? Então, aí nós estamos falando, basicamente, do chão de fábrica, né? De conectar esses instrumentos. Quando a gente fala da integração de sistemas, né, nessa imagem a gente pode ver lá na camada superior, ERP, MES, né? Depois na última camada, Supply Chain. Então, tem projetos que, além da gente digitalizar, né, o dispositivo, o hardware, a gente integra softwares diferentes. Tá? Aí a gente está falando dessa tecnologia habilitadora que é a integração de sistemas. Tá? E a digitalização, né, até a FINEP, né, ela separa um pouco esses conceitos. Tá? A digitalização nada mais é do que você, né, atrelar, né, essa internet das coisas com o sistema, né, com a camada superior. Aqui, né, uma imagem ilustrativa, né, para quem talvez não é do dia a dia, né, da área de automação, da área de indústria. A gente tem aqui uma imagem, né, que pega um chão de fábrica e, né, do lado uma imagem de um software. Né? Então, isso aqui é para ilustrar. Bom, aqui um pouquinho, né, do nosso portfólio. Tá? Então, ele é bem amplo, não vou, né, ler tópico por tópico, tá? Mas para vocês entenderem um pouquinho, né, como a P&D pode ajudá-los. Tá? Bom, a ideia aqui, pessoal, quando eu trouxe, né, para a palestra casos reais, é falar um pouquinho da história que foi o projeto. Né? Porque cada projeto tem uma história, cada projeto, né, o cliente tinha uma necessidade, uma dor diferente. Tá? E a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho com mais calma aqui nesses projetos. Bom, começando por esse projeto,
é do Hospital do Câncer de Londrina, tá? A aplicação foi na sala de radioterapia, tá? Não sei, eu, né, graças a Deus, nunca precisei, né, passar por um processo de tratamento de câncer, mas é algo comum, né? Talvez alguns de vocês aqui, né, já passou por essa experiência, tá? Lá na sala de radioterapia precisa ter um controle muito preciso, né, de pressão e temperatura e umidade para que as bactérias elas não vão para outras salas, né? Então é uma sala que se concentra, né, aquele tratamento para que, né, as bactérias não, né, os micro-organismos não vão para outra sala. Então existe um sistema, né, no hospital, um sistema de refrigeração robusto, industrial, e eles precisavam de uma inteligência, né? Eles precisavam de um software, de uma tecnologia para eles medir, controlar e rastrear, né, essa temperatura, essa umidade e a pressão, tá? Então, a gente trabalhou, né, com um desenvolvimento aí híbrido, vamos falar assim, de tecnologias, né? A gente trabalhou com o CLP da Mitsubishi, tá? Então, toda a parte de controle, né, o controle PID, né, a entrada de sinal de pressão, de temperatura, né, tudo foi trabalhado via CLP. Depois a gente tem uma IHM, né, no painel, que é a interface de operação, né, com o sistema para ligar, desligar, né, toda essa interação com o sistema via IHM. Tá? E dentro do painel, se vocês observarem, né, tem um equipamento ali que é um Field Logger, ele é um Data Logger. Inclusive, a gente tem ali no nosso stand. Tá? Por que a gente usou esse equipamento? Ele tem algumas pré-configurações já definidas, né? Então, ele trabalha com protocolos Ethernet, né? Então, a gente conseguiu ali configurar de uma forma mais simples, né, o envio de e-mails, né, envios de SMS. A gente trabalhou com um banco de dados paralelo com o banco de dados do hospital, né? Então, todos os dados armazenados no equipamento também ficam armazenados no servidor do hospital. Tá? A gente fez toda a parte de comissionamento, né, treinamento, né, para a equipe. Beleza? Bom, esse outro projeto, pessoal, a gente coloca aqui uma indústria da construção civil, mas ele é um fornecedor para a construção civil, né? Ele faz os perfilados, né, de aço, né, que substitui a madeira, né? Então, é comum ainda, né, ter telhados, né, com madeira, mas, né, vem ganhando força também, né, o pessoal trazer estruturas metálicas. Tá? E esse é um cliente que ele precisava aumentar a produtividade. Tá? A dor dele era que o processo ele era bastante manual, então o operador ele tinha que definir, né, o tamanho do perfilado, né, e ele tinha que estar na IHM a todo momento fazendo essa troca. Né? O setup era bastante grande nesse cliente. Né? E aí o desafio, né, que eles trouxeram para nós foi fazer essa integração, né, desde do desenvolvimento lá do projeto, né, até a produção, estar conectado, para eles ganharem mais velocidade nesse processo. Tá? Então a gente fez uma integração, né, com o software, né, o AutoCAD. Então ele faz já o desenvolvimento, né, do projeto, com as dimensões, né, de cada perfil que ele precisa para um projeto e com as quantidades. Então, basicamente, ele tem um projeto, ele lança, né, dentro de um controle dele as dimensões, tá? E a gente coloca isso dentro de uma receita, né, dentro de uma receita de fabricação. Isso vem, né, via, no caso aqui, né, ele optou por pendrive, né, então tem essa, né, daria também para fazer uma comunicação, vamos dizer assim, Ethernet, mas ele quis, né, para facilitar um pendrive, então a gente colocou um leitor de pendrive no painel. Quando ele conecta, né, ele já puxa automaticamente essa receita pré-definida, né, e aí, né, essa linha de produção já funciona de forma automática. Uma situação também interessante que a gente fez nesse cliente, vocês observarem, eu vou passar uma imagem ali, não sei se dá para vocês verem. A gente integrou uma impressora. Tá? Então, para cada perfil que ele tinha, existe uma codificação.
Então, quando chega lá para o cliente dele, né, os técnicos, para fazer a instalação, facilita muito ter a identificação. Então, eles já sabem qual é, o perfil, né, como ele vai ser conectado. Então, essa integração a gente fez também, né, de forma integrada, né, com o projeto. Então, já sai a produção toda, né, com essa identificação também, né, por perfil. Essa máquina a gente também aproveitou, né, o projeto para fazer adequação de segurança, né, a norma NR12, tá? Também fizemos treinamento para o cliente, né, a gente deixamos ele, né, à vontade para, né, para aprender, enfim, para construir com a gente, né, a aplicação. Bom, aqui já é um pouco diferente, é uma indústria química, né? Então, como eu falei para vocês, nós somos distribuidores, né, e parceiros da Pepper Fuchs, que é uma empresa alemã que é especialista em áreas potencialmente explosivas, tá? Então, esse foi um projeto que a gente fez toda a certificação dele. Então, a gente montou o painel, a gente colocou as barreiras de campo, tá? Não sei se vocês, né, tiveram já essa oportunidade ou trabalharam com indústria, né, com áreas potencialmente explosivas. Então, tem toda uma certificação, uma norma, né? E existe métodos de proteção, tá? Nesse projeto, a gente trabalhou com o método de segurança intrínseca, né, que na prática é o controle mínimo da corrente que circula pelo circuito de acionamento. Então, essa barreira da Pepper Fuchs, dentro de um painel, né, certificado, ele faz o controle, né, e acionamento das válvulas, né, e garante que a corrente elétrica que vai circular, né, nessa instrumentação, ela não gera uma faísca. Mesmo que há, né, um curto, né, a barreira ela tem um dispositivo eletrônico que ela abre o circuito, tá? Então, ali também, né, foi todo esse desenvolvimento em conjunto com o cliente, né, passando pelas certificadoras TUV e Metro, tá? Bom, aqui é um outro projeto para a indústria de reciclagem de baterias. Não sei se vocês, né, uma curiosidade, né, hoje no Brasil ele é proibido, né, a extração de chumbo. Então todas as baterias, né, de chumbo que a gente tem nos veículos, elas têm que ser recicladas para depois produzir novas baterias, né? Então esse mercado ele é um mercado que é grande porque, né, é obrigatório fazer essa reciclagem, tá? E esse é um cliente que ele tinha um nível, né, de automação, de controle baixo na planta dele, né? E ele gostaria de subir um nível, né? E aí aqui a gente fez um desenvolvimento, tá, de um sistema supervisório, tá? Aqui a gente trabalhou também com, né, o software da Mitsubishi Electric, Genesis, tá? Então aqui a gente fez, né, a planta, desenvolvemos, né, o layout em conjunto com o cliente. Que isso que é o bacana, né? É uma expertise em conjunto, né? O cliente traz a demanda, traz a dor e a gente desenvolve juntos, tá? Com o time de engenharia também do cliente. Então a gente fez aqui, né, toda a parte de especificação, né, o projeto do CCM, a montagem, programação do CLP, comissionamento dos instrumentos, tá? Aqui tem um videozinho também que ele mostra ali, né, a estrutura dos painéis, tá? Já trabalhando também com Ethernet, né, com remotas de controle, né, de campo, tá? Em inversores de frequência Mitsubishi também, tá? Aqui passa um pouquinho ali para vocês verem aí, né, um pouquinho do que foi esse projeto, tá? Esse cliente também, né, a gente é um desenvolvimento contínuo, né? Então, a partir desse projeto, né, houveram dores e necessidades do cliente, né? Implementação, por exemplo, de performance de produção, né, pelo conceito do OEE, performance, velocidade e disponibilidade, né? Vou terminar o vídeo aqui para vocês olharem ali, tem as remotas, tem o CLP. Aqui a gente usou um CLP de grande porte da Mitsubishi, né, da série R, tá?
Aqui já é um outro desafio, um outro projeto, né, voltado para o agronegócio, tá? Esse é um projeto de inovação, né? Esse é um desenvolvimento que a gente está fazendo em conjunto com o IDR. O IDR ele é como se fosse a Embrapa do Paraná, né? É uma instituição pública voltada para fomentos e inovações para a área, né, para a área agrícola, tá? Aqui a gente está desenvolvendo um sistema autônomo inteligente que ele mede a umidade do solo. Então, qual é a ideia aqui desse projeto? A gente medir a umidade do solo, né? Junto com os pesquisadores, a gente está desenvolvendo uma curva de umidade específica para cada planta. Então, o milho ele precisa de uma umidade específica, o soja precisa de outra, o trigo de outra. Então, a ideia aqui é a gente conhecer exatamente qual é, né, a umidade necessária para cada planta e o sistema, né, atuar de forma autônoma, né? Ele fazer, né, a ligação do sistema, né, do sistema de irrigação de forma totalmente automática, tá? Então esse é um projeto que, né, que está em desenvolvimento, tá? A gente já tem, né, o piloto em funcionamento, né? E a gente está fazendo alguns ajustes para que esse projeto ele se torne um produto, tá? Então provavelmente vai ser um produto, né, um produto PID, né? Utilizando tecnologias dos nossos parceiros. Aqui também, né, é com supervisório, mas aqui já é uma agroindústria, tá? É uma indústria de processamento do amido modificado. Amido modificado, pessoal, ele é um produto extraído da mandioca e ele é usado, né, em larga escala na indústria alimentícia. Então, às vezes a gente, né, usa um ketchup, uma mostarda, e lá dentro tem um componente que é o amido modificado, tá? E esse amido modificado ele é interessante porque ele é um processo de engenharia constante. Então, para cada produto novo que a indústria alimentícia vai lançar, né, o pessoal desenvolve, né, uma característica química específica para, né, essa composição do amido. Então, na prática, para a gente, nesse projeto, tinha um desafio bem grande que era a quantidade, né, elevada de receitas, né? Então, a dosagem dos componentes mudava muito de acordo com o produto, né? De acordo com o componente que o cliente estava desenvolvendo, tá? Então, né, o desafio veio para nós também para fazer esse desenvolvimento. O cliente também ele não tinha essa cultura, né? Não tinha um supervisório dentro da planta. Foi a primeira experiência que ele teve com a gente, tá? Então, a aplicação foi o desenvolvimento dessa automação, né? E o processo de mistura e fabricação, né, dos produtos, tá? De novo aqui, né, especificação dos componentes, montagem do painel, programação do CLP, IHM, estruturação de receitas, tá? Esse projeto ele é parecido, né? Inclusive é dentro do mesmo cliente, mas é uma outra operação, tá? Aqui é o processo de hidrociclone, tá? Então é um processo de filtragem, né, dentro dessa indústria, né, de processamento de mandioca. E aqui também o desafio foi, né, integrar essa solução. O bacana desse projeto que o fabricante do equipamento é uma empresa suíça, né, que desenvolve, tem todo o know-how, né, do hardware, né, do equipamento, e a gente fez esse desenvolvimento para eles aqui no Brasil, tá? Então, de novo, um projeto com esse parceiro da Suíça, né? A gente teve que interpretar, né, e adequar a exigência do mercado europeu para a nossa realidade, né? Fizemos também o projeto elétrico, programação do CLP, né, desenvolvimento do sistema supervisório, enfim, todo esse desenvolvimento. Aqui, pessoal, é um projeto, né, bem interessante, porque esse cliente é uma empresa do ramo medicinal odontológico, mas ele tem um perfil de inovação muito grande. É uma empresa que já está presente em mais de 60 países, né? Acho que o principal cliente deles é o Japão, e eles desenvolvem muita tecnologia. E por eles terem esse perfil de inovação, eles inscreveram um projeto com subsídio da FINEP para transformar uma parte da planta deles dentro do conceito da indústria 4.0. Não sei se vocês são
da indústria, né? Mas ontem a gente teve aqui, né, uma mensagem do Alckmin, né, que existe fomentos, né, para a inovação. Então, existem grandes possibilidades de vocês inscreverem projetos e usarem recursos da BNDES, FINEP, entre outros. E aqui, o desafio aqui, né, desse projeto era transformar esse setor dentro dos conceitos da indústria 4.0. Aqui foi interessante, né, a gente trabalhou também aqui com parceiros, né, então teve uma empresa de TI que desenvolveu, né, um software com inteligência artificial e a gente disponibilizou os dados, né, para essa empresa fazer o tratamento, tá? Então ali tem também, né, um sistema supervisório, né, que a gente montou, tá? Pegando as principais variáveis do processo. O produto aqui é o pino, né, dentro desse processo, né, odontológico. Às vezes o dentista precisa fazer, né, uma recuperação dentro do dente, né, e existe um pino que ele coloca, né, para fazer essa fixação. E esse cliente, ele patenteou esse pino porque ele é o único que tem um componente metálico dentro que ele é perceptível por raio-x. Então, né, foi um produto desenvolvido por eles, né, e tem essa característica, tá? Então aqui, né, a gente conectou via Modbus os equipamentos, né, então ali para o CLP, para os hardwares de campo via Modbus e do CLP para a nuvem via MQTT, tá? Então teve ali, né, integração com a nuvem, comunicação com o data logger, tá? Leitura do termohidrômetros, estruturação de receitas. O bacana aqui desse projeto, né, uma curiosidade, quando você entra na sala onde fica esse equipamento, o controle ele precisa ser tão preciso que quando entra mais do que 3 pessoas na sala, né, já há uma diferença de temperatura e a inteligência artificial ela reconhece essa diferença e já atua diretamente lá no set point do controlador. Então, para vocês terem uma ideia, né, do nível de precisão que foi, né, bem bacana também esse projeto. Esse aqui, né, ele tem também uma semelhança, né, ao projeto anterior, tá? Aqui também a gente trabalhou em conjunto com o próprio cliente, tá? Esse cliente, ele tem um TI muito forte, né? Ele tem desenvolvedores internos, né? É uma empresa grande que tem essa mão de obra local. E foi interessante esse projeto, porque esse cliente ele é um grande cliente da WEG, da divisão de tintas. E aí ele foi conhecer a fábrica da WEG e lá na WEG, né, existe bem implementado e bem estruturado o OEE. E aí ele saiu, né, de lá com a missão de desenvolver algo semelhante na fábrica dele, né? E aí chamou a gente para conversar, né? A gente topou o desafio e aí a gente fez a digitalização de todas as máquinas dentro desse cliente. Um ponto importante também, pessoal, quando a gente fala de digitalização, a gente entende que há 2 caminhos para a gente digitalizar. O caminho da automação, né, que é quando a gente tem acesso ao desenvolvimento da automação, do CLP, da IHM, do supervisório, como foram aqueles outros projetos que a gente apresentou aqui. É um desenvolvimento nosso, então a gente consegue, né, integrar os dados pela automação. Mas em muitos casos, o cliente já tem o equipamento, já tem a máquina, e às vezes ele não tem acesso, né, a essa programação, mas ele precisa digitalizar, ele precisa subir esses dados. Aí a gente denomina como o caminho da digitalização, tá? Depois, se vocês quiserem passar ali também no nosso stand, a gente tem ali um coletor de dados IoT, que é o instrumento, né, que faz essa integração. Então, ele não passa pelo CLP. A gente integra diretamente os sensores nesse coletor de dados e ele, via MQTT, né, conecta com uma ferramenta, tá? Então, esse projeto ele começou como um piloto, né?
a gente fez um primeiro desenvolvimento numa máquina e depois a gente estendeu para toda a fábrica. Tem uma curiosidade nesse projeto, pessoal, foi o seguinte, né? Quando a gente fala de digitalização, de OEE, é muito mais uma cultura, né, de monitorar a produção, né, e encontrar os gargalos. E esse cliente, como ele tinha um baixo nível, né, de controle, havia muitas máquinas dentro da planta dele que produzia X peças, né, mas ele não tinha uma referência se aquela produção era a capacidade de fato da planta dele. E aí, quando ele, né, começou a fazer esse monitoramento, teve alguns casos que eles falaram, pô, a gente precisa definir um número, né? Aí tem uma história curiosa, tem uma máquina que ela produz umas peças, né, para perfis metálicos, que ela sempre produziu 600 peças por hora. Esse sempre foi o padrão. E aí eles falaram, bom, vamos colocar uma meta de 800 peças, né? Colocaram a meta de 800 peças e o controle passou a monitorar essa produção. O operador começou a entregar 798, 797. Esse cara falou, pô, cara, sempre foi 600, aumentamos para 800 e o cara entregou. Vamos aumentar a meta, né? Colocaram 1000 peças. Cara, foi coisa de dias ali, o operador começou a entregar. 998, 997. Falei, cara, mas a gente já está quase dobrando, né? Vamos colocar 1.200. Cara, colocou 1.200. Operador de novo. Começando a entregar 1.197, 1.198. O cara falou, pô, ele nunca bate a meta. Ele chega próximo, mas não bate. Vamos colocar 1.400. Aí o pessoal contando, né? O operador chegou um dia lá e falou, cara, aí você me quebra, né? 1.400 não dá para entregar, não. Então, isso é bem interessante, pessoal, porque quando a gente começa a monitorar, né, a gente começa a perceber que há espaço para aumento de produtividade, né? Aquele cliente que eu mencionei lá para vocês, do ramo odontológico, a gente estava tendo uma conversa sobre isso, né? Ele falando que, né, o mercado europeu, a mesma indústria igual a dele lá na Europa, né, numa máquina que ele tem, um processo que ele tem 5 pessoas, lá é uma única pessoa. Então é um desafio para nós aqui, né, aumentar a produtividade, né? E às vezes é uma questão realmente cultural nossa, né? Em alguns momentos o equipamento dá conta de entregar o resultado, né, mas é a cultura de não monitorar, de não medir, tá? Então esse é um caso legal aí para compartilhar com vocês, tá? E depois aqui, né, tem ali os serviços, né, mais ou menos a ideia também, especificação dos componentes, projeto mecânico, elétrico, comissionamento, programação de CLP, né, acompanhamento dessa integração com o software MES, tá? Outro desafio também interessante, pessoal, nesse projeto, foi a infraestrutura, né, de cabeamento. Enquanto os concorrentes, né, chegaram com uma tecnologia convencional, passar cabo, e máquina por máquina, imagina, né, uma indústria, né, numa área parecida com essa aqui do evento, né, a gente tem que conectar cada stand desse, né, cada máquina. Qual é o desafio? Infraestrutura, cabeamento, né? Então, enquanto os concorrentes estavam, né, olhando por essa perspectiva, a gente já foi por uma perspectiva de comunicação sem fio, tá? Então, isso facilitou muito para o cliente também, porque o tempo de instalação dele foi bem reduzido, né? Então, tem também ali no nosso stand, tá? Né, esses dispositivos wireless, se tiverem depois, né, um tempinho aí, será um prazer, tá, recebê-los lá. Bom, aqui é um produto, né, com nível de tecnologia menor, mas também não deixa de ser importante, tá? São os painéis e plugs. Né, eu estava pensando, né, se existir uma demanda, uma necessidade de um cliente de monitorar, né, a energia dentro de um quadro como esse, a gente consegue também digitalizar, consegue, né, fazer uma integração também. Aqui, como eu falei lá no início da apresentação, a gente tem também um foco, tá, em economia de energia. Tá? E dentro de uma indústria, né, não sei se vocês aqui são da indústria, né, tá dentro desse ambiente industrial,
Mas a gente tem aí duas áreas aí que são, né, são grandes consumidores de energia, tá? Uma delas é o ar comprimido, né? Então, indústria, né, que precisa, né, que tem muitos componentes pneumáticos, existe essa, né, essa dificuldade de monitorar e de estancar os vazamentos, né? Então, estou vendo um colega ali balançar a cabeça, com certeza, né, você tem essa dor, né? E é muito comum, tá, pessoal? E pensando nisso, né, a Emerson, né, através da Aventix, desenvolveu um sensor inteligente, tá, que ele faz o monitoramento do consumo do ar comprimido. Diferentemente de um transmissor de vazão, que mede a vazão do ar comprimido, ele mede o que a gente chama de perfil de consumo, tá? E como que ele tem essa precisão? Ele trabalha com um conceito, né, que a gente chama de calorimetria, que ele faz a relação da pressão e da velocidade do ar comprimido. Isso gera um efeito Joule, gera uma variação de temperatura, e essa variação de temperatura ele consegue monitorar e traçar um gráfico onde ele detecta, né, de 0,01 bar, por exemplo. Então, aquele vazamento que a gente não consegue ouvir, de tão pequeno, ele consegue pegar essa informação. E aí, pessoal, a economia, às vezes, ela está parecida, né, com aquele caso lá do cliente que começou a monitorar a máquina e viu que dava para produzir mais. Às vezes também a gente tem dentro da indústria situações onde a gente precisa resolver um problema de uma sujeira, de um pó, já vem na mente. Cara, vou puxar uma mangueirinha pneumática ali e vou conectar ali, né? Até não sei se vocês aqui de São Paulo conhecem um termo, lá no Paraná a gente chama muito da vassoura pneumática, né? O cara pega a vassourinha e fica fazendo a limpeza, né? E aí a gente não tem essa percepção, né, cara? O quanto de dinheiro a gente está colocando dentro ou está jogando fora, né? Então a ideia de ter uma ferramenta como essa é monitorar esse consumo de energia, porque nada mais é do que energia elétrica lá no compressor. Então existe muitas oportunidades, tá, de economia de energia a partir do monitoramento do consumo do ar comprimido, tá? Tem um caso, inclusive aqui de São Paulo, né, a Colgate, é uma empresa conhecida, né? Eu não sei se tem alguém da Colgate aqui, eu tô no estado de São Paulo, talvez tenha alguém, né? Eles conseguiram lá, pessoal, uma economia, né, uma economia de energia grande, muito mais pela adequação do funcionamento dos equipamentos. Como assim? Né? Como eu falei, como a gente não monitora o ar comprimido, às vezes a gente desliga uma máquina, vai almoçar, né, a equipe vai almoçar, a operação vai almoçar e o ar comprimido fica ligado, né? Vocês acreditam, cara, que só o fato de fazer essa adequação em todo o processo de fabricação, olhando máquina por máquina, fazendo uma reestruturação de horário de almoço, né, criando um procedimento de desligar o ar comprimido, né, eles conseguiram aí, né, mais de R$500 mil de economia, né, no ano, tá? Tem um colega aqui da Mitsubishi, está com a gente aqui, né, o Francis. E vocês estão ouvindo um áudio no fundo aí? Tá atrapalhando aqui o nosso? Não? Beleza. Que é relacionado a inversores de frequência, tá? Temos também aqui tem até um colega ali de um outro stand que tem um inversor de frequência Mitsubishi, né? Faço o convite para ir no stand do vizinho lá para ver o inversor de frequência. A Mitsubishi ela desenvolveu uma tecnologia que ela monitora o nível de escorregamento do motor. Então, quando a gente tem uma carga escalar, bomba, ventilador, é comum o inversor de frequência e o motor estar superdimensionado. Então, por exemplo, tem uma aplicação que requer um motor de 9 CV. A gente não tem um inversor de 9 e um motor de 9, a gente vai colocar um de 10. Então, geralmente, as aplicações são superdimensionadas. E quando essa aplicação tem um inversor de frequência da Mitsubishi, a gente consegue habilitar um parâmetro, como eu falei, ele fica monitorando o nível de escorregamento do motor. Então, automaticamente, ele reduz a corrente, né, e a tensão,
Não há variação de velocidade, porque ele não altera a frequência. Então, se é uma carga que precisa operar com 60 Hz, ele garante que a aplicação mantenha os 60 Hz, só que com uma tensão menor. Então, isso vai gerar uma economia, né? Dependendo de casos, 20%, 30% também de economia. Tá? Então, aqui a gente tem basicamente, né, duas áreas, né, que a gente pode atuar, tá? Nesse sentido. Outro ponto também, né, esse evento, né, ele tá trazendo também, né, questões relacionadas a ESG, né? Estava vendo ali uma outra palestra, né, o pessoal comentando dos efeitos climáticos, que já é uma realidade nossa, né? E qual é o nosso papel, né, dentro dessa indústria? Como a gente pode contribuir para isso? Então, quando, né, a gente economiza energia, a gente vai aumentar a nossa eficiência. Aumentando a nossa eficiência, a gente contribui, né, para o planeta também. Então, por exemplo, tanto com o inversor de frequência quanto com o monitoramento de ar comprimido, a gente consegue transformar essa redução de energia em quilograma de CO2. Então, a gente consegue demonstrar e comprovar, né, dentro da indústria o quanto de, né, CO2 a gente deixou de, né, usar, né, de utilizar. Tá? Bom, pessoal, estou um pouquinho antes do tempo aqui, tá? Eu não sei se dá para a gente interagir, né, com perguntas, tá? Mas gostaria de usar esse tempinho também para a gente conversar, para a gente... se tiver uma dúvida da Mitsubishi, eu tenho um colega aqui para me ajudar. Se for da Novos, eu tenho um outro colega lá também, tá? Quase que eu fui agora, hein? Eu vim te ajudar também, né? Porque não é só o colega da Mitsubishi que te ajuda, né? Mas tudo bem, não fui. Espero não ir até amanhã. E aí, pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Gente, ó, eu quase caí aqui para vir correndo ajudar com vocês com perguntas e vocês não vão fazer uma pergunta? Nada? Vamos lá. Bom dia, Nelson. Bom dia, Francis. Quando o cliente chega para você com essas demandas de indústria 4.0, nem sempre ele chega com uma cara de indústria 4.0, ele chega com um problema. Como é que você converte essas demandas que ele chega, às vezes, com um problema do dia a dia, em uma solução que vai jogar dados para a nuvem ou que vai monitorar os dados dele no dia a dia? Show. Bom, esse é um desafio, né, Francis? Comum para nós, né? Que muitas vezes o cliente tem uma dor, né? E ele precisa que a dor seja resolvida. E aí, como é que a gente, no universo de infinitas possibilidades, como a gente vai escolher, né, a melhor oportunidade, né? Então, Francis, o que a gente faz, né? Um trabalho ali em conjunto com o cliente muito detalhado de entender realmente a dor que ele tem, né? Aí é um trabalho em conjunto com o cliente, né? Sentar com a pessoa, com a engenharia, né, com produção, né, e detalhar, né, de fato a dor e a necessidade. A partir daí, aí a gente abre um caminho mais, né, mais assertivo. Para onde a gente vai? E aí a gente tem alguns caminhos. O cliente quer, né, agregar mais tecnologia, né? Ele quer um projeto com custo baixo. Então a gente aí, Francis, dentro, né, conhecendo essa necessidade e junto com o cliente e pela perspectiva do cliente, a gente tenta encontrar aquela solução, né, que vai melhor atendê-lo, tá? E aí, como eu falei, às vezes pode ser uma venda de um produto, né? A gente tem um produto que resolve aquela necessidade dele, não necessariamente é um projeto. A gente vende o produto, né? É um projeto complexo que a gente precisa de parceiros. A gente chama um parceiro de uma área em específico, né, para trabalhar junto o projeto também. Então, esse é o desafio, é sentar com o cliente, entender, né, a real necessidade e construir juntos a melhor solução. Tá? Valeu, Francis. Espero ter respondido aí, tá? A tua pergunta. E outro ponto também, pessoal, a gente, né, nesses projetos todos, tá, que a gente apresentou aqui, a gente está falando de novos clientes, empresas que chegaram até a gente buscando uma solução, né,
empresas que a gente prospectou, como um evento como esse, e empresas que já são nossos clientes, né? Já são nossos clientes antigos. Tá? Então a gente tem tanto como atender aqueles que já são parceiros de longa data, como alguns de vocês que estão aqui, que tem uma, né, que tem uma dor, que tem uma necessidade, senta com a gente ali para conversar, tá? Estamos aqui à disposição. Perfeito. Mais alguém? Perguntas? Opa, boa tarde, Nelson. Boa tarde, Denis. Nelson, a P&D ela vem auxiliando clientes, como tu veio mostrando aí sobre projetos, eficiência, evolução. E hoje, quando a gente fala do cenário da indústria 4.0, né, a IoT industrial, a gente se depara muito com o cenário de capacitação do colaborador do cliente final, de quem tá, assim, do cliente da P&D. Como que a P&D hoje contribui para que o cliente tenha essa continuidade da tecnologia, para nunca ocorrer que tu faça a venda de um novo projeto, faça uma nova implantação, mas muitas vezes aquilo pode cair no desuso e muitas vezes também é o seguinte, né? Assim, vencer a barreira do novo, né? O novo ele dá um pouco de medo, né? Tanto quando você vai fazer a venda, quanto para o cliente que ele vai utilizar, né? Como que a P&D trabalha isso hoje? Tá, Denis. A gente, né, conta com um portfólio, né, dos nossos parceiros, né? Então, a Novos, por exemplo, tem, né, um banco de treinamentos, né, à disposição dos clientes, assim como a Mitsubishi, assim como a Pepper, né? E aí, Denis, pegando, né, é um pouco ali do dia a dia, né? Não tem uma receitinha, mas a gente vai por esse caminho, né, da construção junto com o cliente, né, de como a gente vai resolver aquela dor. E aí, esse papel, né, Denis, de treinar ou de mostrar para o cliente, a gente faz ou tenta, né, fazer com que ele entenda essa dor também. Então, como é aqui o caso desse projeto que eu mencionei ali do IoT, né? Quando a gente falou para ele do coletor de dados da Novos, né, a gente deu subsídios, né, de treinamento do fabricante, né, para que ele tivesse entendimento do que a gente iria utilizar, né? Então, aquele negócio da venda, né? A venda ela só é bem feita quando não há dúvidas, né? No nosso dia a dia, quando a gente compra um equipamento, alguma coisa que a gente depois fica frustrado com a compra, é basicamente porque no processo de compra houve uma dúvida que a gente não sanou, né? Então, Denis, a ideia é dirimir as dúvidas, né? E aí é treinamento, é sentar com o cliente, é escrever junto com o cliente, é desenvolver juntos, né? Né, essa construção sendo contínua, né? Que é o que você falou, né? Depois que você entrega o projeto, né, às vezes a engenharia desenvolveu e quem vai cuidar é a manutenção, né? Então é tentar também envolver esses atores nessas áreas todas, tá? Dentro do processo. Beleza? É isso, pessoal. Concluímos? Sabe, Nelson, eu vou te confessar uma coisa. Eu gosto muito dessa história de indústria 4.0, mas eu não vejo a hora que chega no 5.0. Né? Porque eu estou chegando no 5.0, então a gente vai se identificar mais. Gente, desculpa, brincadeiras à parte. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai dar um intervalinho rápido, logo mais a gente volta com a programação aqui nesse palco, tá bom? Obrigada e até mais. Legal, pessoal. Muito obrigado pelo tempo, né, por trocarmos juntos o conhecimento, né? Eu estou aqui na frente, mas eu estou aprendendo. As suas perguntas aí foi um desafio para mim respondê-las, né? Então, a gente aprende junto, né? Obrigado novamente pela M-Expo também, pela oportunidade de apresentar a nossa empresa, o nosso trabalho. E a gente está caminhando forte para que o Brasil, a indústria brasileira seja aí uma inovação para o mundo todo, e o nosso desafio é contribuir para isso, tá bom? E com certeza a gente precisa de vocês, né? Porque o desenvolvimento do país econômico, se não for a indústria, como é que a gente vai ficar? Então a gente que agradece imensamente a participação de todos. Obrigada.